Testamento, 5.000 anos antes, na eleição, no chamado do povo hebraico, né? E Deus já estava falando com os patriarcas, dizendo, olha, se vocês me ouvirem atentamente, obedecer os meus mandamentos, vocês se lembram o texto lá? Pode voltar lá? É mais ou menos a mesma coisa, ó. Olha lá. Êxodo, se não me engano, né? 19. Isso. Pode ler, igreja, olha aí. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardais as minhas alianças, então sereis minha. Quem é a tua propriedade? A minha mulher tem um sentimento de posse, a tua tem? Ela fala assim, tem também? Então isso é de mulher mesmo. Você é meu, você quer mandar, né? Por que a mulher quer mandar no homem, cara? Você que é especialista nisso, fala. A verdade que é bom ser amado pela esposa, né? Ser amado pelo marido, porque a pessoa largar a outra é sinal que não está dando valor. Deus está nos dando valor, dizendo, ó, vocês serão minha propriedade. É tão legal quando você compra um carro, né? E passa para o teu nome, compra uma casa, passa para o teu nome, o que for, um telefone, ou seja, tu tira a nota fiscal no teu nome, você é dono, você ralou, você está comprando aquilo ali, é um sentimento muito legal de propriedade, né? Então o que acontece? Deus estava dizendo o seguinte, vocês não era povo de nenhuma nação, porque vocês não tinham regras, não tinham limites, mas agora, se vocês ouvirem a minha palavra, atentamente obedeceres, sereis minha propriedade. Pastor, quando eu leio isso, né, dá um sentimento de ser guardado por Deus, nação santa. Tem outros textos que vão ser ligados a esse, ele vai dizer assim, ai daquele que toca no ungido de Deus. Quando eu sou propriedade de Deus, eu também sou ungido de Deus, separado por Deus. E Deus fala, ai daquele que tocar na minha propriedade. Ai daquele, o diabo, o mundo, as pessoas que se levantam contra você, se esquecem que não estarão lutando só contra você, mas estarão lutando contra o próprio Deus. Vós sois nação santa, povo exclusivo meu. Olha, Deus não quer... É igual às nossas mulheres, né? As nossas mulheres não dividem ninguém, não dividem o seu marido com ninguém. Tua mulher divide você? Não. A minha me mata. E ai daquele também que se aproximar da minha mulher, também não divido nada. A minha mulher é minha. Amém, irmãos? Está entendendo o espírito aqui da coisa? Deus está dizendo o seguinte, eu não quero que vocês se envolvam com outros deuses, falsos deuses. Vocês são exclusivo meu, povos de exclusividade, nação santa, é outro termo que a gente vai falar um pouco. Pastor, hoje de manhã eu não veio, a nossa irmã pregadora falou meia hora direto, falei, não vai deixar o Geiso não, mas eu vou deixar você já falar. O que você começa a colocar aí as primeiras reflexões? Quando se fala de propriedade, né? Quando se fala de propriedade, a gente já identifica logo algo que é nosso, adquirido. Talvez você trabalhou para ter uma casa, um carro, e ali você registrou no cartório. Foi preciso você registrar ali, formalizar que aquilo ali pertence a você, né? Eu morei no município de Valença, e lá tinha muita fazenda, e aí os fazendeiros, donos daquelas terras, eles sinalizavam com os gados ali, com os animais que eles tinham, uma espécie de brinco, né? Quem era noveleiro na década de 90, lembra daquela novela Rei do Gado, onde se marcava com uma espécie de ferro quente, para dizer que... Mais anterior, os escravos. Os escravos também, para dizer que aquela propriedade pertencia àquele dono. E não é diferente, embora estamos falando de Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós iremos ver que nós somos propriedade
de Deus. Quando Jesus, ele sela, ele marca, quando ele se entrega no Calvário por nós, é um ato onde ele diz, a igreja é minha propriedade. Você foi marcado, a igreja é marcada, selada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós saímos daqui para fora, porque aqui todos nós falamos e confessamos a mesma fé, mas quando chegamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né, na nossa faculdade, resplandece isso. A marca de Cristo, ela é visualizada para aqueles que estão lá fora. Por quê? Nós fomos selados pelo Espírito de Deus. E também temos um modo de andar, de falar, de vestir, de viver. As pessoas nos identificam, primeiro, sobre como fomos comprados pelo um sangue precioso. Nós nos tornamos propriedade de Cristo, porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, né? E todos aqueles que aceitaram o Senhor e o seu plano salvífico pelo sangue dele, foram comprados, foi prego, olha, não foi milhões de dólares, não foi milhões de reais, não, pastor, foi a coisa mais preciosa. Você foi comprado por um sangue puro, santo. Quantos valorizam isso? Que o Senhor deu o seu sangue para te comprar, foste comprado, Paulo vai dizer, por grande, precioso valor. Amém, igreja? Eu trabalho com construção civil. Vamos falar aqui da igreja. Quando Deus está falando sobre propriedade, Ele está querendo trazer um esquema, né? Um desenho, uma arquitetura do seu povo. Para essa igreja ser legalizada, essa igreja aqui do bairro é legalizada, ela tem a BITS. Quem não sabe o que é a BITS? A BITS é o último grau da prefeitura que dá para aquele residência ou comércio, que quer dizer, está pronto para habitar-se. Então, os engenheiros vieram aqui, nós construímos, e tinha uma maquete. Aqui vai ser o salão, ali vai ser os banheiros, lá em cima vai ser isso, aquilo outro. Se fosse uma casa, são 3 quartos ou 2 quartos, banheiro, e garagem, essas coisas todinhas. Aí o engenheiro vem aqui e confirma se está tudo certinho, e aí eles botam aprovado conforme a planta baixa. É uma planta que ser feita. Então, o que Deus estava falando aqui é o seguinte, estamos fazendo uma nação vitoriosa, uma nação de guerra, uma nação que vai pisar na cabeça da serpente, uma nação que vai vencer o medo, que vai vencer tantas outras coisas, e ela terá essa forma, a maquete será essa, a minha nação, elas vão me obedecer. Eu estou na igreja. Olha, irmão, esquece esse negócio de igreja, porque a igreja não salva ninguém, não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Você ter carteirinha de membro da Nova Vida Única não quer dizer que você é salvo, não. O que é salvo é que se o teu nome está no livro da vida, se você é propriedade de Cristo, o diabo não toca, nem a morte vai te tocar, porque Ele ressuscitou e vai derramar sobre nós. Então, deu para entender? Então Deus começa a fazer uma maquete. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se não me engano. Tem algumas características. Olha, o crente tem que ser alto, baixo, tem que ser baixo que nem você, alto que nem eu. Bonito que nem eu, feio que nem você. Não. Tem nada a ver isso. Olha o que qualifica a propriedade de Deus. Leia lá, por favor. Eleita. É uma eleição. Deus, através da sua obediência, através da sua entrega, da sua vida, Ele está te elegendo. A ser o quê? Sacerdócio real. Meu irmão, todos nós, através do sangue de Jesus, temos a condição de orar por alguém, de pacificar, de dar direção. Não vou chamar o meu pastor. Não, irmãos. A tua posição é de um sacerdote, de uma sacerdotisa. Deus te capacitou como nação, mas também te capacitou como
um sacerdote, uma pessoa que possa ministrar as coisas de Deus. Nação, povo de quê? Não é que povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa linda, irmão. Você é de Deus. Você foi separado, selado, marcado pelo sangue. Olha, esse texto te coloca, né? Eu não quero que você seja soberbo, mas ele te coloca lá em cima, irmão. Ele não te coloca por baixo, não. Te coloca como cabeça, como sacerdócio, como nação santa, propriedade de Deus. Outrora não era povo, não tinha nação. Agora Deus te escolheu, te fez povo. Olha esse povo que está do seu lado, são todos seus irmãos. Olha aí. E diga assim: estamos juntos, irmão. Estamos juntos e agarrados, feitos, né? Continua lá. Exclusiva de Deus. Deus não quer que você se misture com outros povos no conceito espiritual, né? Não quer que você se misture com outros deuses, que você seja venha se idolatrar, venha fazer feitiçaria. Não, Deus quer que você ouça, obedeça a sua santa palavra, porque você é exclusivo dele. Quem é, diga amém. A fim de quê? A mensagem começa aqui. É bom ser servo de Deus, pastor Bel? Muito bom. Você chegou aqui acabado, né? Deus te separou, te selou, te deu uma esposa linda, um filho abençoado. O que mais? Você pode falar. É muito bom. Eu queria até voltar um pouco no Antigo Testamento ali, 2 Crônicas 7:14, podia colocar para mim? 2 Crônicas 7:14, vai falar muito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Isso aí, olha lá, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui é Deus falando diretamente com Salomão. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, ó, se a igreja é uma igreja que se humilha, se a igreja é uma igreja que ora, se a igreja é uma igreja que se arrepende dos seus maus caminhos, aí você vai pensar, mas espera aí, eu estou na igreja, eu preciso se arrepender dos meus maus caminhos? Não é quem está lá fora, lá não? Não. Será que nós conseguimos perdoar com facilidade quanto igreja, quanto povo de Deus, como raça eleita? Então, a gente extrai, tira dali, se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim, eu vou ouvir essa igreja. Aí sim, eu irei sarar a sua terra. E a igreja não é coletiva. Porque de repente, mas o bispo não faz, o pastor não faz. Ele está te chamando individualmente, né? De forma individual. De uma forma individual. Você se humilhar, se você se corrigir, se você vigiar. Porque as pessoas, é fácil jogar a culpa nos outros, né? Minha mulher não vai, eu também não vou. Isso, aquilo, outro. Deus está chamando em particular, é propriedade dele. Cada propriedade tem o seu registro. Quando Deus me tornou propriedade dele, ele sabe os meus defeitos, as minhas falhas, mas ele sabe que o meu coração está inclinado para obedecer, por isso eu estou 45 anos servindo a Deus. Há dois personagens que a Bíblia mostra que andaram com Deus. Um é Enoque, o outro Noé, né? Homens que andaram com Deus, e às vezes a gente se pergunta, como é que é esse tal de andar com Deus? Será que Deus chegava, andava lado a lado? Não, a ideia ali é que eles tinham uma vida de intimidade com Deus. Uma nação sadia, uma nação santa, é uma nação que tem intimidade com Deus, é uma nação que tem zelo pela obra de Deus, é uma nação que se preocupa com as coisas do alto, é uma nação que quer no seu íntimo o céu e não a terra, que não fica preso apenas àquilo que é terreno, que é passageiro, que a traça vai comer, mas que quer Deus na sua forma total, morar com Ele, andar com Ele, é querer mais de Deus, não ficar preso apenas naquilo. Mas as pessoas, é difícil, né, pastor? Obedecer a Deus é difícil, mas é gratificante,
é recompensador. Você que eu estou desde de 18 anos na igreja, eu era solteiro, né? Então, se falar de coisas materiais, eu perderia aqui a conta de tantas bênçãos materiais que Deus me deu, e ainda vai me dar. Agora, se falar das coisas espirituais, para tu ter uma ideia, hoje eu sou um bispo, nós temos quase 6 igrejas, né? Fora as 200 igrejas que nós abrimos. Ou seja, se você é propriedade de Deus, se você é um servo de Deus, as coisas vão acontecer. É difícil? Muito difícil. O próprio Abel chegou aqui triste, só ficou alegre quando encontrou com os olhos da Isabel. Brilhou os olhinhos assim, aí ficou mais alegre, né? Até hoje, né? Mas a verdade, fora da brincadeira, Deus recompensa seu povo. Ele fala: ai daquele que tocar nas meninas dos meus olhos. Você é protegido por Deus 24 anos. Os anjos do Senhor ministram em teu favor. Pode crer nisso. A Bíblia diz que Jesus falou que jamais nos deixaria só. Quem ele nos mandaria? O Espírito. O Espírito Santo está aqui, gente. Está dentro de você. Quando ele fala andar com Deus, é isso. Quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, com a graça de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Então, irmão, se esforce em ouvir diligentemente e atentamente a voz do Deus que te comprou. Você não se pertence. Você foi comprado por sangue de Cristo Jesus. Tu é propriedade do Senhor, selado e marcado. E olha daquele que se levantar contra ti. Eu tenho testemunhos vários de tantas pessoas que se levantaram contra mim e caíram. Eu não quero a desgraça de ninguém. Entendeu? Mas a verdade é essa. Deus te guarda. Te guarda ou não te guarda? Guarda. E só para dizer que a gente, embora seja a igreja, nunca alcançaremos a perfeição. Porém, se a gente olhar para a igreja primitiva, que é o ápice, né? Quando a gente pensa em igreja primitiva, a gente pensa em perseguição, homens que se lançaram, que foi lançado ao fogo, que não abandonou a fé, mas ainda assim, a intimidade deles com certeza era bem maior que a nossa, mas ainda assim, a igreja daquela época teve altos e baixos. Então a gente não está pregando aqui uma perfeição absoluta, que nós não alcançaremos, mas que sim, que nós possamos reconhecer todos os dias que nós precisamos e dependemos do Deus Altíssimo em nossas vidas. Se a gente ter isso em nossos corações, em nossas vidas, mais e mais seremos cheios do poder de Deus. Então, vamos começar agora a falar sobre as virtudes. Sabe o que é virtude, gente? Eu fui estudar o que é virtude, né? Só para você entender, a maior virtude do ser humano, qual é a maior virtude do ser humano? Seria perdoar? Seria incentivar? Não, segundo os estudos, dizem que a maior virtude do ser humano é amar. É a maior virtude do ser humano amar. Então ele está dizendo que você é propriedade de Deus, guardado por Deus, selado por Deus, tem o teu nome no livro da vida, né? Você é uma pessoa que, com certeza, por todas as lutas, se você entender, Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar no deserto, no temporal, Deus vai te ajudar na prosperidade, na sabedoria, Deus vai te ajudar em tudo. Tudo isso Ele vai fazer para que você proclame, anuncie as virtudes. Está lá em 1 Pedro, 1 Pedro 2,9, pode voltar lá, ele vai falar, vós, porém, sois raça eleita. Quem é raça eleita, diga amém. Amém. Sacerdócio real, diga aleluia. Você, sacerdócio real, te qualifica como rei. Quem é rei e rainha aqui, diga aleluia.
É muito forte, né? Eu sou rei. No contexto espiritual, Deus te torna rei, te torna rainha, né? E ele diz assim: uma nação santa de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes a virtude daqueles que vos chamou das trevas. A primeira coisa é isso. Quantos aqui é grato porque Deus te tirou do mundo, do lamaçal do pecado? Quantos são gratos a Deus, porque se não fosse Deus, eu não estaria vivo hoje. A minha vida era torta. Você lembra daquela musiquinha da escolinha dominical? Eu sou o garotinho torto. Como é que é o nome? Aviãozinho torto. Torta. Era assim, não era? Poucos são aqueles que estavam certinho, né? Então, nós fomos tirados das trevas, gente. Esse mundo aí está perdido, irmão. As pessoas não sabem o buraco que estão entrando. Nós temos que orar. Então, eu sou grato, irmão, porque Cristo me libertou. Eu gosto muito daquele hino assim: eu fui no terreno do inimigo e tomei. Quando você passou por lá de cá, como é que é? A cabeça, como é que é a cabeça tanto? É o ritmo da música? Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Mudou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Não pode ver o que Jesus, Senhor, vamos lá, igreja, fez por mim. Veja o que Deus me fez. Veja o que Deus me fez. Meu corpo está sarado, minha mente está curada. Eu fui salvo. Bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Não era verdade isso? Meu corpo está sarado, minha mente está limpa, né? Que transformação. Irmãos, eu já vi mensagens, uma mensagem me marcou muito. O cara falou que ele chegou assim, um pregador pegou um pau, um tronco, com lama, com lodo, todo sujo. Aí colocou aqui o tronco. Uma mensagem simples, mas muito direta. Depois aqui pegou um outro tronco, limpinho, pintado, né? Bonitinho. Ele falou assim: eu era assim, ó. Um tronco torto, cheio de lama, mas quando Jesus entrou na minha vida, a palavra de Deus entrou na minha vida, me transformou. Eis aqui um que foi transformado pelo poder de Deus. Quantos foram transformados pelo poder de Deus? Levante a mão e dá a glória a Deus. E ele está dizendo assim: éramos daqui das trevas, irmão. Ele nos chamou do mundão, das trevas, para maravilhosa luz. Sou grato por isso, irmão. O que Deus fez, o que Deus está fazendo, porque aonde há luz, as trevas vão embora. Bispo, eu não sei se repararam, mas todo ano, todo carnaval, eles tentam debochar da nossa fé, humilhar os evangélicos de forma geral, e esse ano não foi diferente. Quantos viram aí os evangélicos conservadores numa latinha? Só aquele ditado que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Aquela latinha ali representa o quê? A separação, ou seja, o que Paulo diz, que nós não nos conformemos com esse mundo, ou seja, estamos na latinha. Se Deus está na latinha, significa que nós não pertencemos a Ele, somos separados, né? Temos uma vida totalmente regrada e não desregrada como eles. Então, a igreja do Senhor, por isso que eu não fico triste, pode passar ano que vem, 2027, 2028, pode falar o que quiser. Nós somos separados, como está sendo lido ali, somos nação santa, raça eleita, povo exclusivo de Deus. Então vai zombar? Isso pode zombar. É motivo de alegria. É alegria. Eu só queria que você tivesse a tua posição. Se você entender o que estamos lendo,
se você entende em que lado você está, em que fase você está, se verdadeiramente você é uma pessoa que reconhece que você é uma nação santa, povo de exclusividade de Deus. Você tem que ter muito orgulho pela grande e linda obra que Deus fez na sua vida e vai fazer a cada dia, tá? Então vamos entrar aqui na mensagem, pastor. A gente não consegue entrar na virtude. O que é virtude? Eu vou falar 5 virtudes do povo de Deus, tá? Espero que você possa estar passando até por isso. Vamos chamar as virtudes de Deus. E você possa estar passando por isso, porque verdadeiramente você vai vencer. A primeira virtude que você está, que deve brotar, que você deve frutificar, são 2, na verdade. É o que Jesus falou: vós sois sal, vós sois luz. Vou repetir. 2 coisas, 2 virtudes que você tem que proclamar aonde você estiver, aonde você chegar. Você tem que levar a luz, maravilhosa luz. Saiu das trevas. Eu não posso ser treva, sair do mundo e continuar a ser treva. Não, eu tenho que sair do mundo, vir para a igreja ser luz, na minha casa ser luz, no meu trabalho ser luz. Eu tenho que falar, tenho que mostrar isso com obras, com testemunho. Então, 2 virtudes que eu acho importantíssimo. O próprio Jesus falou: que adianta o sal se tornar insípido? Perder o sabor. Ou seja, aonde você chegar, você tem que salgar Cristo, salgar luz, salgar a vontade, a palavra de Deus. Não, eu não posso fazer isso, né? Tu está vendo aqui o exemplo que o meu filho deu. O pessoal, não, você vai pagar menos, mas você vai ter tudo aqui. Não, eu não posso compartilhar de uma internet, não sei o termo que a gente pode usar, mas vamos lá, uma internet que não é legalizada, vamos dizer assim, né? Então, coisas assim, mas você vai ganhar vantagem. Não, irmão, eu preciso salgar, eu preciso trazer luz. Diga amém. Então, 2 virtudes, sal e luz. Luz. Tu és luz, irmão. Você não pode estar envolvido em trevas, situações de treva. Algumas situações de trevas: adultério, roubo, mentira. Fofoca. Fofoca, mentira. Falta de perdão. E aí vai. A terceira, irmãos, a Bíblia fala que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. Você conhece a palavra de Deus? Jesus falou: o povo erra e peca e sofre porque não conhece a Escritura Sagrada nem o poder de Deus. Tem gente que não conhece. Olha, eu fico impressionado, irmão. Eu queria fazer até debate aqui, vim pensando nessa hoje à tarde. Será que se nós fizermos aqui um debate bíblico, como que seria um conhecimento de cada um de nós aqui? Eu me lembro que quando eu era ali de mocidade, cara, como os jovens estudavam a Bíblia, como os jovens queriam ganhar no debate, como o pessoal vinha afiado, né? As irmãs, as mulheres quase sempre perdiam, então a gente catucava elas: vocês vão perder de novo. E elas vinham e ganhavam. Elas não levavam desaforo, não. Aí eu vejo por mim mesmo, tá? Quanto tempo a gente perde no celular, mas eu conheço a Bíblia. Eu ouço a Bíblia. Mas será que você pode debater com um testemunho de Jeová? Você pode debater algum conceito bíblico? As virtudes são as coisas boas. E Jesus falou: conheça a palavra vai te conduzir em triunfo e vitória. Perca um tempo, irmão, em vez de 30 horas no celular,
Percam 1 hora, meia hora, lendo a palavra de Deus todo dia. Tá bom? É um conselho, irmão. É luz sobre a tua vida. E o quarto ponto, pastor, eu acho que é mais importante, uma das coisas mais importantes. Não é bom que os irmãos, Paulo dizendo que não é bom que os irmãos vivam sozinhos, caminhem sozinhos. Aí ele fala do casamento. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Você que é jovem, arrume amigos evangélicos, cristãos. Compartilhe uma amizade de servos de Deus. Você, irmã, eu tenho uma amiga. Cuidado, irmão. Como é que há comunhão entre a luz e as trevas? Não tem. E pregue o evangelho, insista. Esses são os 5 pontos que eu queria falar. Pregue, irmão. Deus te chamou das trevas para que você possa mostrar a luz que te transformou. Amém? Dê um glória a Deus. É interessante quando ele diz, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele te tira das trevas, tem um propósito nisso. Quando manifesta o poder dele lá em Atos 2, tinha um propósito. Às vezes a gente vem para a igreja, aquele fogo todo, o poder de Deus, pessoas são renovadas, batizadas com o Espírito Santo, mas é só no culto. Será que não tem um propósito nesse agir, nesse movimentar de Deus na igreja? Tem um propósito. Qual é o propósito? Você ser luz para outras vidas, você curar outras vidas, você transformar outras vidas através do evangelho. O propósito de Deus, quando enche a igreja, o povo dele, é para que outras gerações, outras pessoas, outras nações também sejam transformadas pelo evangelho. Qual o sentido de transbordar? Qual o sentido de eu encher aquele copo dali, aquele copo cheio d'água, ao ponto de transbordar? Inundar todo esse lugar. Então, quando Deus enche as nossas vidas ao ponto de transbordar, é para que alcance outras vidas. Senão, não tem sentido no poder de Deus ser manifestado em nossas vidas. E nós sabemos, eu vou chamar minha esposa, vamos terminar agora. Vou chamar os músicos, por favor. Maravilhosa luz. Você sabe que o Espírito Santo é considerado a luz de Deus, o power de Deus. No grego é paracleto. Espírito Santo quer dizer o paracleto, o dínamo do paracleto, para a maravilhosa luz. Tudo isso, irmão, tu só vai fazer, tu só vai conseguir fazer, transmitir as virtudes de Cristo, obedecer a Cristo, se você for cheio do Espírito Santo. Se a luz do Espírito Santo, o dínamo de Deus, te encher, a cada dia Ele está pronto para te fortalecer. Amém? Amém? Quantos querem? Pode louvar o Senhor com as palmas? A Ele toda a honra. Vou chamar minha esposa e nós vamos cantar essa música. Depois ela vai dar a bênção final. Peça a Deus que você possa ser uma pessoa cheia, grata, cheia de luz, para dissipar as trevas deste mundo. Diga amém? Aleluia. Vamos lá. Desesperado. Vamos lá? Não cabe. Como é que começa? Quer maravilhosa graça? Pode ser. Maravilhosa graça. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Estamos terminando. Isso. Maravilhosa graça. Oh, oh, oh. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Aleluia. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Vamos lá. Maravilhosa graça, seu infinito amor,
sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Aleluia. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, meu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, com as palmas. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno. Maravilhosa graça, meu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor seja exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que ele tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, e que essa semana seja uma semana de paz. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa